Bom, vamos então a iniciar a nossa explicação, né, sobre os conceitos básicos do uso de Excel ou de planilhas eletrônicas. Isso aí faz parte do conhecimento da competência 3. Então a gente vai dar uns conceitos iniciais agora para depois começar a fazer as atividades. Ok? Bom, aqui na escola, né, você poderá estar usando o Excel online para poder fazer as atividades, as nossas atividades de planilhas. Só que nesse caso você tem que ter uma conta da Microsoft, fazer o login normalmente, e lá dentro do e-mail da Microsoft, que é o Hotmail ou o Outlook, você tem acesso ao Excel online. Eu, particularmente, né, não recomendo que essas versões online da Microsoft ela é muito limitada. Eu oriento o pessoal a trabalhar com o Google. Então, o que eu estarei usando aqui com vocês durante as nossas aulas será sempre o Google. Bom, para quem não conhece, né, a parte de planilhas eletrônicas, né, Excel ou Google, ele é constituído de algumas partes, né, que é importante você conhecer. Né? Então, como qualquer programa, ele vai existir menus, né, vai existir botões de acesso e área de trabalho. Vamos abrir aqui o planilha Google para a gente poder, né, começar a mostrar a interface dele. Existem várias maneiras, né, de abrir os aplicativos Google, nós já vimos isso em sala de aula. Eu, particularmente, eu prefiro, né, na minha opinião, a maneira onde você vai em Google Apps, lá em cima, canto superior direito, clica nele e procure, né, a opção do Google Sheets ou, se tiver traduzido, planilhas, tá? Planilhas ou Sheet. O nome depende muito de como está configurada a sua conta Google. Clicando nele uma vez, ele vai abrir, né? Essa é a página inicial. Na parte de baixo, nós temos aqui acesso aos últimos arquivos. Então é legal que quando você começar a fazer uma atividade na sala de aula e não der tempo para terminar, você pode vir aqui, ele estará listando, né, os últimos arquivos abertos, e você clica no último e continua usando. Né? Isso é uma coisa muito legal que o Google possui. No caso, a gente vai começar uma planilha em branco, clica nele, está aí a cara do nosso planilhas, tá? O Excel é muito parecido, tá? Muito parecido com isso aqui. A área de trabalho é constituída com vários retângulos, como vocês estão vendo aí. Aqui em cima nós temos os menus, e dentro de cada menu você tem várias opções. Como a gente viu em apresentações e documentos, então isso é normal, né? E os menus, e logo abaixo dos menus nós temos os botões de acesso rápido, né, onde passando um mouse em cada botão ele vai dizendo para você os nomes, ok? Então essa é a nossa interface e aqui nós iremos criar as tabelas, inserir os dados, usar as fórmulas e criar os gráficos. Uma ferramenta excelente. Voltando lá para o nosso material, aqui, né, eu dei um print da tela mostrando a parte do Excel. Lógico, são diferentes, né, porque são empresas diferentes, eles não podem ser iguais, né, devido a problemas de direitos autorais. São semelhantes, sim, mas iguais não. Né? Então, aqui é a cara do Excel e aqui é a cara do Google Planilhas.
Bom, o primeiro conceito muito importante são as células, né? Então, o que são células? Células são aqueles retângulos, né? Onde eu disse aqui, né? Onde, olha lá, eu digito os meus dados, eu digito os números, tá? Eu coloco as fórmulas. Então, cada retângulo desse é chamado de célula. E é muito importante esse conceito, tá, gente? E a célula, visualmente falando, ela possui um nome, né? E o nome é muito fácil, é só você ver que coluna que ele está. Aqui, então, nessa célula azul, é chamado de célula ativa, é onde eu estou, né, que eu posso entrar com informação. Toda vez que, né, eu tiver a célula ativa, indicado por esse contorno azul, eu posso entrar com informação. Essa ativa. Geralmente a gente fala assim, onde você está, né? Significa que eu quero saber que célula que está ativa que você está. Então aqui eu estou na coluna B, linha 3. Então batendo o olho eu sei que esta célula é B3, esse é o nome dado a ela. Então, muito fácil, né? Você visualmente falando consegue descobrir aí o nome, né, que a gente tem de cada célula. Caso você fique meio perdido, olhando aqui em cima, no canto superior esquerdo, né, eu tenho também o nome da célula, né, lá. Mas, obviamente, eu acho que só de bater o olho visual você consegue saber o nome perfeitamente, tá? E né, o nome então é constituído por colunas e linhas. Então as colunas recebem por padrão nome de letras, então coluna A, coluna B, coluna C e assim por diante. E as linhas recebem o número 1, 2, 3. Então a célula será sempre a junção da coluna e a linha. Volto a repetir, muito importante você saber isso aí, porque na hora de criar as fórmulas, as funções, eu vou ter que saber o nome da célula. Tá? Então, aqui como exemplo que eu estou mostrando aqui, eu estou pedindo para vocês digitarem, né, essas informações de maneira muito rápida, muito simples. Né? Depois eu fiz uma pequena formatação. Então a gente tem essas etapas. Primeiro eu crio a minha tabela. Essa tabela é constituída de colunas e linhas. Normalmente cada coluna possui um nome. Então aqui eu chamei de coluna A palavra gastos e a coluna B aqui está vazia, mas poderia ser valor, sei lá. Aí eu venho colocando aqui os meus gastos e os valores do meu gasto. Depois que eu criei a minha tabela, a estrutura da tabela, com valores e números, né, eu dispus as informações de maneira que eu acho que é correta, eu venho e aplico uma formatação. Formatação é dar forma, né? É você dizer que formato que eu vou representar esses números e esse texto, essas informações. Do mesmo jeito lá na época do Word ou na época do PowerPoint, né, a formatação, cada um tem a sua ideia, cada um tem a sua visão, mas sempre pense que formatar a tabela é você deixá-la, né, de uma maneira legível. E ali você pode mexer com tamanho, cor, letra, cor do fundo, cor da letra, estilo. Né? No caso aqui eu tenho bordas, né, que são essas linhas, a gente chama de borda. Então é a segunda etapa, a gente formatar. E a terceira etapa é a gente aplicar a fórmula. Né? Nesse exemplo típico, eu tenho uma soma, estou somando. É um controle de gastos, né? Então o total aqui é a soma. Né? Mas observe que eu não coloquei valor, né, do tipo 100 mais 60, mais... não, eu botei o nome da célula. Por quê? Porque ao usar o nome da célula, eu posso a qualquer momento trocar esse valor e automaticamente é atualizado o resultado final.
Se eu aplico um número direto na fórmula, eu não consigo ter essa atualização automática. Então é muito importante esse conceito, tá? Evite botar um número direto na fórmula ou na função. Então, esses conceitos aí a gente vai estar fazendo durante a aula, né? Eu nem vou estar fazendo aqui porque acho muito simples, e durante a aula a gente vai fazer. Eu só queria mostrar aqui a maneira como abrir, né? Alguns conceitos iniciais sobre a cara, né? A interface, a parte de nome de célula, coluna e linha, e as etapas para criar, né, a nossa tabela, que é digitar, formatar e depois aplicar as funções e fórmulas. Esse material aqui ele está lá na sala de aula, é só durante a aula a gente vai estar fazendo ele, tá bom? Bom, eu vou parando por aqui, era só dar esses conceitos iniciais e depois a gente, né, numa outra oportunidade, eu venho fazendo uma atividade junto com vocês. Ok? Muito obrigado.